Pessoal, sejam bem-vindos à videoaula do curso de CPA 20 e de CEA do IFB. Aqui é o professor Henrique Costa e o capítulo de hoje que vamos tratar é o capítulo de mensuração e gestão de risco, além de estatística. Acho que esse é o capítulo, para quem vai fazer a prova do CPA 20, é o capítulo com maior nível de dificuldade. Muito em função de nós estarmos tratando de vários temas que são muito pouco comuns no dia a dia das agências, no dia a dia do mercado financeiro. Nós vamos tratar de indicadores. Qual é o objetivo desse capítulo? Que você consiga analisar o resultado do risco, ou seja, quantificar o risco. Ninguém vai ter que fazer a conta de nada do que nós vamos mostrar, mas você precisa entender o resultado. Para entender o resultado, a mensuração de risco é feito por modelos estatísticos. Por isso, nós vamos iniciar falando de estatística. Estatística é um curso superior de 4 anos. Novamente, a Ambima não está querendo estatística, ela está querendo uma pessoa que consiga interpretar os resultados da estatística. Então, começando a falar de estatística, primeiro item, média. O que é média? Média é média. Todo mundo sabe como se calcula a média. Pega os resultados do ano, divide pelo número de elementos, chega-se na média. É uma medida muito utilizada para retorno, para analisar retorno do investimento. Outra medida que vai na mesma linha é a moda. O que é a moda? É o valor que mais se repete. Repara nessa sequência que nós estamos mostrando aqui no exemplo, que o menos 2% aparece em dois anos, no ano 3 e no ano 4. Portanto, a moda é menos 2. É o valor que aparece com mais frequência. É outra maneira de se ver o resultado, de se ver retorno, mas que não é muito utilizada. Essa sim é bastante utilizada, a mediana. A mediana, ela também tem o objetivo de mensurar retorno e é a metodologia mais correta, melhor para se analisar retorno. Por quê? Porque ela elimina efeito dos extremos, ela pega o valor do meio. Repara essa sequência de resultados aqui. Se eu colocar em ordem crescente, eu vejo que o valor do meio é 1%. Portanto, eu digo que a mediana desse resultado é 1%. Por que se usa mais a mediana para analisar retorno do que a média? Vamos supor que no lugar desse mais 4% fosse mais 1000%. A média seria distorcida, a média daria mais de 2000%. Por que ela está sendo distorcida? Ela está sendo distorcida porque um dos valores é muito alto ou muito baixo, é fora do normal, é fora da... Já a mediana jamais seria distorcida. Se eu colocar aqui mais 1000%, a mediana continuaria sendo 1%. Esse é o grande motivo de que se prefere utilizar a mediana para se analisar retorno de um investimento. Ah, Henrique, e se o número de valores for par? Bom, se o número de valores for par, você tira a média dos dois valores do meio, só isso, nada além disso. Variança. Variança é uma medida de dispersão, uma medida de volatilidade. Lembra da volatilidade? A volatilidade a gente falou lá no capítulo 4, em princípios de investimento, que era uma medida de risco de mercado. Pois era aquele sobe e desce. Na prova do CPA 20 e do CEA, você precisa entender o tamanho do sobe e desce. Uma das formas de medir o tamanho do sobe e desce, da volatilidade, é pela variança. A variança, o conceito é a soma dos valores, são todos os resultados menos a sua média ao quadrado. Este é o resultado, soma-se tudo, divide pelo número de elementos menos 1, esse é o resultado da variança. Ninguém precisa saber fazer a conta. O que você precisa saber? O que você precisa saber é que quanto maior o resultado da variança, maior a volatilidade, portanto maior o risco. Que risco? De mercado. O desvio padrão é a mesma coisa que a variança, é simplesmente a raiz quadrada da variança. É a medida mais utilizada para se calcular volatilidade. Quanto maior o desvio padrão, maior a volatilidade. Dê uma olhada nesses dois resultados aqui, o resultado das ações da Petrobras, nesse exemplo, e da Vale do Rio Doce. Os dois deram, de média, menos 1.
Esse menos 1 é uma medida de retorno, ou seja, as duas estão com o mesmo retorno. Qual é a melhor aplicação? A que tiver menos risco. Se dois ativos têm o mesmo retorno, o melhor é o que tem menos risco. Quando eu calculo o desvio padrão da Petrobras, eu chego à conclusão que o resultado é 4,52%. Ah, Henrique, essa conta toda? Não se preocupa com a conta, você não vai precisar fazer a conta. O resultado vai vir dado, você tem que saber interpretar a conta. Vai dar 4,52% desvio padrão da Petrobras. Já da Vale do Rio Doce, se eu pegar o mesmo histórico de resultados, dá um desvio padrão de 1,22, ou seja, dá um desvio padrão menor. A Vale do Rio Doce está com um risco de mercado menor. Logo, se as duas têm o mesmo retorno, é melhor aplicar na Vale, que a Vale do Rio Doce tem um desvio padrão menor, um risco de mercado menor, uma volatilidade menor, uma dispersão menor. Você vê que estou falando de várias formas a mesma coisa. Risco de mercado, volatilidade, dispersão, sensibilidade, tudo é a mesma coisa. Covariância e correlação. O que a covariância faz? Ela faz a análise conjunta de duas variáveis. A covariância negativa por exemplo, quando o juro sobe, a bolsa costuma cair, o juro cai. Isso a gente diz que tem covariância ou correlação negativa. Covariância positiva, quando o juro sobe, o valor do pós-fixado também sobe. Nós dizemos que tem uma covariância ou uma correlação positivo, ou seja, o que acontece com um acontece igual com o outro. Vamos ver então no gráfico. Repara isso aqui, esse primeiro gráfico. Esse primeiro gráfico aqui, repara que o que acontece quando a linha vermelha sobe, a linha azul faz qualquer coisa. Quando a linha vermelha cai, a linha azul faz qualquer coisa. Não tem correlação. A correlação ou a covariância é zero. Não tem correlação. Isto é uma medida de diversificação. Quanto menor a correlação, mais bem diversificado você está. Veja esse outro exemplo aqui, que acabou de aparecer na tela de vocês. Quando a linha vermelha sobe, a linha azul cai. Ou seja, o que acontece com uma, acontece o oposto com a outra. Ou seja, se houver uma queda na linha azul, há uma alta na linha vermelha. Elas estão correlacionadas, só que a correlação é negativa, é menos 1 ou próxima de menos 1. O que acontece com uma, acontece o oposto com a outra. Muito cuidado com este conceito. Correlação negativa, correlação próxima a menos 1, significa que eles têm sim correlação, só que ao contrário, o que acontece com um, acontece o oposto com o outro. Por exemplo, se o juro sobe, o valor do pré-fixado cai. A correlação é próxima a menos 1. Eles têm correlação, mas é próxima a menos 1. Quando não tem correlação, a correlação é zero. Quando tem correlação menos 1, significa que o que acontece com um, acontece o oposto com o outro. Veja esse terceiro gráfico que acabou de aparecer na sua tela. Aqui nós dizemos que a correlação está positiva, ou seja, quando a linha vermelha cai, a linha azul também cai. Quando a linha vermelha sobe, a linha azul também sobe. Nós dizemos aqui que a correlação é positiva, ou a covariância também é positiva. A correlação está próxima de 1. O que acontece aqui? Se você comprou ações de duas empresas e elas têm correlação positiva, mesmo que sejam de setores diferentes, não me importa o motivo a Deus pertence, mas o fato é que quando uma cai, a outra cai, quando uma sobe, a outra sobe. Diversificou? Não tem diversificação. Para você diversificar, você tem que comprar ativos com correlação baixa, próxima a zero ou próxima a menos 1, nunca com correlação positiva. Por exemplo, Vale do Rio Doce e Petrobras são duas ações altamente correlacionadas. Por quê? Não me importa o porquê. O que me importa é que elas são correlacionadas. A correlação entre as duas é próxima a 1, ou seja, quando uma sobe, a outra sobe, quando uma cai, a outra cai. Adiantou alguma coisa comprar duas ações de setores até diferentes? Não. O que acontece com uma acontece igual com a outra. Não adianta nada. Você tem que buscar ações com correlação baixa. Por exemplo, Petrobras e TAM são ações de correlação baixa, correlação negativa. Ou seja, quando a Petrobras sobe, a tendência da TAM é cair. Quando a Petrobras cai, a tendência da TAM é subir. Por quê? De novo,
Não me importa o porquê. Os acadêmicos, os estudiosos podem tentar entender por que essa correlação negativa. Para nós não importa. O que importa é simplesmente o resultado da conta. Tem correlação negativa? Está diversificando. Tem correlação positiva? Não diversificou nada. Você está correndo um risco de mercado diversificável muito alto. Finalmente, o conceito talvez mais complexo de estatística, que é o conceito da distribuição normal. A distribuição normal funciona da seguinte forma. Lembra a pesquisa eleitoral que fala lá o resultado? O candidato A tem 40% das intenções de voto, com 2% para cima, 2% para baixo. Ou seja, ele tem 38% e 42%. O William Bonner fala isso lá no Jornal Nacional, tranquilo. Ele chega assim e fala, olha, o candidato A tem 40% das intenções de voto, com 2% para cima, 2% para baixo. Ou seja, ele tem entre 38% e 42% das intenções de voto. O que pouca gente presta atenção depois na última frase do William Bonner é que ele fala, o candidato A tem 38% e 42% dos votos, com 95% de confiança. É este gráfico que está demonstrado aqui. O que significa isso? Que se eu repetir a pesquisa 100 vezes, em 95 vezes o resultado vai dar entre 38 e 42. E nas outras 5 vai errar. Vai estar ou abaixo de 38 ou acima de 42. Esta é propriamente o intervalo de confiança, ou seja, a certeza que eu tenho de que meu resultado está certo. Eu sei que aquele candidato tem entre 38 e 42% com 95% de certeza. Eu posso fazer isso para fundo de investimento também. Eu posso falar que a minha carteira de ações tem uma média de resultados de 1%. Sendo que o pior resultado é -1 e o maior resultado é +3. Com 95% de certeza de que isso vai acontecer, que o meu pior resultado vai ser -1 e que o meu melhor resultado vai ser +3. E na média vai dar 1. Isto é o que a gente chama de distribuição normal. Como é feita essa conta? Isso é um estudo estatístico bastante antigo, que foi feito e chegou-se à seguinte conclusão. Se eu pegar a média, o resultado da média, pego os 400 valores, 400 resultados, pego o resultado da média e subtraio 2 vezes o desvio padrão e somo 2 vezes o desvio padrão ao resultado da média, eu vou ter 95% das vezes que acontece que eu olhar aquele resultado, vai estar neste intervalo, entre a média menos 2 desvios padrões e a média mais 2 desvios padrões. Se eu usar só um intervalo de um desvio padrão, eu tenho 68% de certeza. Se eu usar de 3 desvios padrões, eu tenho 99% de certeza. O normal, pessoal, é 95% de certeza. Isso vale para tudo. Qualquer pesquisa, qualquer análise estatística admite que você chegue a conclusões com 95% de certeza. Ou seja, você vai acertar 95 em cada 100. Se eu fizer isso para investimentos, eu pego a média do meu resultado, subtraio 2 desvios padrões, pego a média do meu resultado, somo 2 desvios padrões, vou ter 95% dos. Vamos ver isso na prática. Veja só como é que funciona isso. Eu tenho aqui um determinado investimento que eu fiz a conta e deu uma média de retorno de 4% e um desvio padrão de 3%. Fiz a conta, cheguei a essa conclusão. Se eu pegar 4 e subtrair um desvio padrão, que é 3%, vai dar 1%. Se eu pegar 4 e somar 3%, vai dar 7%. Ou seja, eu tenho 68% de certeza que o resultado está entre 1 e 7%. Por outro lado, normalmente se analisa com 2 desvios padrões, com 95% de certeza que aquele resultado vai acontecer. Na mesma análise, fiz as contas, cheguei à conclusão que a média de retorno é 4 e o desvio padrão é 3. Se eu pegar 4 e subtrair 2 desvios padrões, 2 vezes 3 é 6. 4 menos 6 vai dar menos 2. 4 mais 6 vai dar 10. Eu tenho 95% de certeza
que o resultado dessa minha aplicação vai dar no mês que vem entre -2% e 10%. Ou seja, no máximo eu perco 2, na melhor das hipóteses eu ganho 10, na média eu ganho 4. Isto é o que a gente chama de distribuição normal. Eu tenho 95% de certeza de que isso vai acontecer. Eu vou ter um ganho de 4%, na pior das hipóteses eu perco 2% e na melhor das hipóteses eu ganho 10%. Se eu ficar com essa aplicação nos próximos 100 meses, em 95 meses o resultado vai estar entre -2 e 10. Nos outros 5 pode dar qualquer resultado. Se eu fizer com 3 desvios padrões, o raciocínio é o mesmo, só que aí a confiança aumenta para 99%. O problema é que aí o intervalo fica muito grande. Repara que aqui ficou entre -5 e 13. Não serve muito para eu analisar nada que uma aplicação pode dar entre -5 e 13. Ou vai ser muito ruim ou muito bom. Isso não serve para nada, por isso que não é muito utilizado essa análise com 3 desvios padrões, que dá 99% de certeza. Entrando agora então na parte propriamente de mensuração de risco, já falamos de estatística, vamos agora falar de mensuração de risco. Estatísticas são de 1 a 2 questões na prova de CPA 20 e uma questão na prova de CEA. O problema é a mensuração do risco, que vão ter aí umas 4 a 5 questões na prova de CPA 20 e também umas 4 a 5 questões na prova do CEA. Essas medidas todas que vocês estão vendo na tabela são medidas de risco. Exceto o último item aqui, que é o índice de Sharpe, que é uma relação de risco e retorno. Tudo isso aqui é medida de risco. Depois eu vou detalhar com bastante atenção todos esses indicadores, mas mesmo sem você saber o que significa, você já mata aí metade das questões só com essa tabela. Todas essas medidas são medidas de risco de mercado. O desvio padrão, risco de mercado, e a correlação, risco de mercado, e o tracking error, risco de mercado, e o beta, risco de mercado, e as durations, risco de mercado, tudo é risco de mercado. Eu estou aqui fazendo contas de risco de mercado. Em todos eles, quanto maior o resultado, mais risco de mercado você vai correr. Quanto maior o desvio padrão, maior o risco de mercado. Quanto maior a correlação, maior o risco de mercado. Quanto maior o tracking error, maior o risco de mercado. Quanto maior o beta, maior o risco de mercado. É sempre. Quanto maior o resultado, maior o risco de mercado. Percebe como é fácil? Tudo isso aqui é medida de risco. E quanto maior o risco de mercado. Simples. Então, para que tem tantos itens? Por que não tem só um? Porque cada instrumento para sua serventia. Desvio padrão, eu uso para analisar a volatilidade. Falou de volatilidade, falou de risco de mercado sem citar o título, eu estou falando de desvio padrão. Quanto maior o risco, maior o resultado, maior o risco. Correlação e covariância são duas medidas para analisar o risco de mercado diversificável em ações. Quanto maior a correlação, maior o risco. Quanto menor a correlação, mais bem diversificado você está. Menor o risco diversificável, o risco de mercado diversificável. O desvio padrão serve para ver o risco de mercado sistemático e a correlação serve para ver o risco de mercado diversificável. Sempre a correlação está sendo tratada para ver risco diversificável de ações. Sempre o desvio padrão está sendo analisado para fazer volatilidade. E essas coisas aqui com nome esquisito, tracking error e erro quadrático médio, isso serve para ver se o fundo é ativo ou passivo. Um fundo ativo tenta superar o benchmark. Ele vai correr mais risco, ele vai tentar superar o benchmark. Quanto maior o tracking error, quanto maior o erro quadrático médio, mais ativo é o fundo, mais risco ele corre. E um fundo passivo, ele acompanha o benchmark. Aí ele vai ter um erro baixo, um tracking error, um erro quadrático médio baixo. E aí, como ele é passivo, ele corre menos risco. E o beta? O beta serve para ver risco de mercado de ações. Só para isso? Só para isso. Posso usar o beta para ver risco de mercado do pré-fixado? Pode, mas vai dar um resultado muito ruim. O beta serve para ver risco de mercado de ações. Quanto maior, mais risco. E as durations, tanto faz se é de Macaulay ou modificada, serve para ver risco de mercado de títulos pré-fixados. Quanto maior, mais risco. Quanto menor, menos risco. Simples, não é?
A única exceção aqui é esse índice de Sharpe, que é uma relação de risco e retorno. Quanto maior, melhor a relação de risco e retorno. Vista essa tabela, se você souber essa tabela, metade das questões você já acertou. Vamos ver agora no detalhe para você acertar a outra metade. Falando então primeiro do trecking error e do erro quadrático. Como já falei, são medidas para ver se o fundo é ativo ou passivo. Você não precisa saber a diferença entre o trecking error e o erro quadrático, e muito menos as fórmulas, que estão aqui só para ilustração. O que você precisa saber é que esta aplicação aqui, ó, tá vendo? A linha azul é o fundo, a linha vermelha é o Ibovespa. Tá vendo que a linha azul se descola muito da linha vermelha? É um fundo ativo, é um fundo que tem um trecking error ou um erro quadrático médio muito alto. Já neste outro gráfico aqui, repara que a linha azul, que é do fundo, está muito próxima da linha vermelha, sempre um pouco abaixo. Isso é um fundo passivo, é um fundo que vai acompanhar o Ibovespa. Vai ter um trecking error ou um erro quadrático médio baixo. O beta, de todos os indicadores que a gente vai falar aqui, o beta certamente é o mais utilizado. Se você pegar uma pessoa que costuma aplicar em ações, ele conhece o beta. O beta é calculado por uma análise estatística chamada regressão. Ninguém precisa saber fazer essa conta, até porque isso só se resolve no Excel e com apoio do módulo de estatística do Excel. Se você abrir o seu Excel e tentar fazer, não vai conseguir. Tem que baixar o módulo de estatística do Excel para conseguir fazer uma conta de regressão. Ninguém precisa saber fazer uma conta de regressão. Precisa novamente saber analisar o beta. Mas e se eu quiser calcular? Não precisa. A Bovespa, a Bolsa de Valores, já te informa o beta das ações. Se você abrir lá na Bolsa, você vai ver o resultado médio da ação e o beta dela. As corretoras também sempre divulgam o beta. O beta é uma medida amplamente divulgada no mercado de ações. O que esse beta está medindo? Ele está medindo o quanto de retorno você tem acima da taxa livre de risco, que no Brasil é a taxa Selic. Apenas então dando um exemplo, se uma ação tem um beta de 1,2, significa que essa ação é 1,2 vezes mais volátil do que o Ibovespa, ou seja, ela é mais arriscada do que a Bolsa. É uma ação que apresenta um risco de mercado superior à Bovespa. Vamos ver no gráfico que fica mais simples. Se o beta é maior que 1, significa que aquela ação é mais agressiva do que o mercado. É o caso desse gráfico. Repara que quando o mercado sobe, a ação sobe mais. Quando o mercado cai, a ação cai mais. É uma ação que certamente tem um beta superior a 1. Ou seja, ela é mais agressiva do que o mercado. Já essa aqui, repara que quando o mercado cai, essa ação cai menos. Quando o mercado sobe, essa ação sobe menos. É uma ação mais conservadora do que o mercado. Ou seja, ela vai ter um beta menor do que 1. A ação, por exemplo, das empresas de telefonia ou de construção civil, normalmente tem betas superiores a 1, são mais agressivas do que o mercado. Ou seja, se a bolsa sobe, a tendência dessa ação é subir mais. Se a bolsa cai, a tendência dessa ação é cair mais. Essas ações com beta conservador têm comportamento menor do que o mercado. As empresas de energia elétrica ou de saneamento básico, água, esgoto, normalmente tem um beta menor do que 1, ou seja, são mais conservadores. Quando a bolsa sobe, elas sobem menos. Quando a bolsa cai, elas caem menos. Já esse gráfico aqui representa uma ação com beta igual a 1. Ações com beta igual a 1 ou próximo a 1 significa que elas se comportam muito parecido com o mercado. Ou seja, quando a bolsa sobe, ela sobe um pouco. Quando a bolsa cai, ela cai igual. Ela vai acompanhar o mercado. São ações que acompanham o mercado. Repara que se você tiver ações com beta próximo a 1 e com uma correlação baixa para estar bem diversificado, você não precisa, você tende a acompanhar o Ibovespa, acompanhar o mercado. Se você quiser tentar ganhar mais do que o mercado, você vai ter que partir para ações com beta maior do que 1. Isso é muito bom quando o mercado aparentemente vai ir bem. Aí, se o mercado tem uma tendência de alta, ações com beta maior do que 1 tendem a se valorizar, porque os investidores vão aceitar correr mais risco do que o mercado e essa ação tende a subir. Quando
estamos nos aproximando de uma crise, as ações com beta menor do que 1 acabam se valorizando, porque o mercado vai preferir ações mais conservadoras, já que a tendência é de queda da bolsa. E aí vão comprar ações com beta menor do que 1. A tendência das ações com beta menor do que 1, quando se aproxima uma crise, é que elas até subam. Depois elas vão começar a cair por causa da crise, mas num primeiro momento elas sobem. E as ações com beta menor do que 1 despencam. Maior do que 1 despencam. Percebe como aplicar na bolsa? Precisa analisar com muito cuidado essa questão de beta. Quando vamos ter uma retomada da economia, a bolsa vai ter uma tendência de alta, as ações com beta maior do que 1 devem ser beneficiadas. Quando estamos num momento de muita incerteza, o mercado fica mais conservador e vai optar por ações com beta menor do que 1. Agora, se você quer simplesmente acompanhar o mercado, compra ações com beta próximo a 1, desde que tenham correlação baixa, porque senão você vai correr o risco diversificável. O beta está analisando apenas o risco de mercado sistemático. A parte de diversificação fica a cargo da correlação. E essas ações com beta igual a 0, se existissem, porque elas não existem, significa que não tem risco. Beta igual a 0 significa o ativo livre de risco. Ou seja, você não vai correr risco. Mas não existe nada que não tenha risco. Mas a taxa Selic é o menor risco possível no mercado brasileiro. A taxa Selic representa o beta 0. Aqui, no beta igual a 0, você caiu para uma aplicação pós-fixada. Significa que você está correndo apenas o risco soberano. Já as durations, tanto de Macaulay quanto modificada, elas são muito úteis para analisar o risco de mercado num título de renda fixa pré-fixada. Lembra que nós falamos que se o juro sobe, o pré-fixado cai, e se o prazo é maior, cai mais. Pois duration é prazo. Duration em inglês é duração. Macaulay é o cara que inventou isso aqui. Poxa, então por que não chama de prazo, chama de duration de Macaulay? Só por causa de um detalhezinho. Lembra do título zero cupom? É aquele título que você compra hoje e recebe tudo no final, ou seja, não tem pagamento de juros no meio do caminho. Isso é um título zero cupom. Nesse tipo de caso, a duration de Macaulay é exatamente igual ao prazo final. Se esse título aqui vence em 12 meses, a duration de Macaulay também é de 12 meses. Só que o Macaulay falou o seguinte, ele falou que se o título paga cupom de juros, você tem que levar isso em consideração. Por quê? Porque eu aplico um determinado valor hoje e vou receber no final. Só que ao longo do tempo eu também estou recebendo valores. E aí eu tenho que fazer a conta desses valores que eu estou recebendo antecipadamente. E aí a duration de Macaulay não dá exatamente igual ao prazo final. Ela é inferior. Por exemplo, nesse exemplo que nós estamos. E essa duration modificada? Essa duration modificada simplesmente faz a conta. Se o juro subir 1%, quanto que cai o título? Se a duration modificada é de meio, se o juro sobe 1, a duration modificada significa que o título cai meio. E se subir 2, cai 1. E se subir 3, cai 1,5. Se o título sobe 1, a duration cai meio. Já se a duration modificada for de 2, significa que se o juro subir 1%, o título cai 2. E se o juro subir 2, cai 4. E se subir 3, cai 6. Simplesmente é isso. É a mesma coisa, só que está fazendo a conta. Finalmente chegamos no índice de Sharpe. O índice de Sharpe é uma relação de risco e retorno. A conta está aqui. Eventualmente aparece na prova para se fazer essa conta. O retorno esperado com risco menos o retorno esperado livre de risco dividido pela volatilidade, medida pelo desvio padrão. Quanto maior o índice de Sharpe, melhor a relação de risco e retorno. Tudo tranquilo? Então, quanto maior o resultado dessa conta, significa que o retorno é mais alto ou o risco é mais baixo, ou até os dois, o retorno é mais alto e o risco é mais baixo. Quanto maior o índice de Sharpe, melhor a relação risco-retorno. Tranquilo o conceito? Então, qual é a dificuldade com o gráfico? Às vezes aparece o gráfico. Vamos colocar aqui várias aplicações e vamos perguntar qual que tem melhor índice de Sharpe. Repara aqui que esse gráfico sempre é assim. No eixo Y é o retorno, no eixo X é o risco. Quanto mais para cá, significa que o retorno é alto, o risco é baixo, vai ter alto índice de Sharpe. Quanto mais para cá,
menor o índice de Sharpe. Significa que o retorno é baixo, o risco é alto, o índice de Sharpe vai ser baixo. Tanto faz se o índice de Sharpe é normal ou modificado. A única diferença do índice de Sharpe normal para o modificado é que o normal usa como medida de risco a volatilidade, o desvio padrão, e da taxa livre de risco. E o índice de Sharpe modificado, ao invés de utilizar o retorno livre de risco, ele vai utilizar o benchmark nesse lugar aqui. Então, é retorno esperado com risco menos o benchmark dividido pelo desvio padrão. É a única diferença. Feita a mensuração de risco, vamos fazer agora a mensuração e gestão de performance. E o primeiro item que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é o item do VAR, o Value at Risk. Agora a aula ficou de inglês, todas as coisas aqui vão estar em inglês. Eu brinco nas minhas aulas que a aula de inglês é brinde. Então, Value at Risk, valor em risco, significa o quê? Significa qual é a perda máxima esperada. Veja nessa sequência de resultados, foi feita a conta aqui, e o VAR disso aqui é menos 2, ou seja, a máxima perda esperada aqui é de menos 2. Ah, Henrique, mas tem um resultado ali de menos 8, em março deu menos 8. Pois é, mas esse menos 8 não é um resultado normal, foi um resultado de estresse. O resultado normal, ruim, é de menos 2. Como é que você fez isso, Henrique? Peguei 400 valores, lembram da distribuição normal? Peguei 400 valores, calculei a média do retorno, subtraí 2 desvios padrões. Cheguei no pior resultado esperado, menos 2, com 95% de confiança. Ou seja, em 95% das vezes, o resultado não vai ser pior do que menos 2. Aí nos outros 5, aí pode ser, é 8%. O VAR, então, ele faz uma probabilidade de perda. Ou seja, eu estou aqui fazendo a conta e chegando à conclusão que eu estou colocando em risco do dinheiro dos investidores, se eu fizer essa aplicação, menos 2%. E o que é esse stress test? Este é o pior resultado num cenário de estresse. Como é que é feita essa conta? Aí não é análise de probabilidade. Aqui eu peguei a média no VAR, eu peguei a média dos resultados dos passados, calculei a média, calculei o desvio padrão, peguei a média, subtraí 2 desvios padrões. Cheguei nesse resultado aqui, no VAR. Ah, Henrique, então você está me dizendo que eu só perco 2% nessa aplicação? Com 95% de confiança. Tenho 95% de certeza que o seu pior resultado é 2, negativo. Agora, se der tudo errado, pode dar menos 8. Como é que você chega nesse número, Henrique? Aí é feito o stress test, ele pega um cenário econômico muito ruim, com uma probabilidade baixa de acontecer, mas muito ruim, imaginando que tudo deu errado, a inflação disparou para 1000%, houve um golpe de Estado, os bancos quebraram, uma série de fatores muito ruins, e eu vejo se esses fatores muito ruins todos acontecerem ao mesmo tempo, o que teria acontecido com a minha aplicação, com os meus títulos. E chego à conclusão aqui do stress test. O VAR tem que estar no regulamento do fundo. Já o stress test é uma medida que é mandada para a CVM, para analisar o risco que um determinado gestor de fundo está correndo. Então, novamente, mostrando aqui então no gráfico, como é que eu faço a conta do VAR. Eu pego a média dos resultados, subtraio 2 desvios padrões, esse número aqui de baixo é o VAR, é o pior resultado possível, é o Value at Risk, é o valor que está em risco. O stress test é a pior perda possível numa situação de estresse, uma situação possível, mas pouco provável de acontecer. O VAR é informado aos investidores e pode ser até arbitrado pelos cotistas de fundo na Assembleia de Cotistas, e o stress test é informado à CVM para ver se o fundo não está muito alavancado. Vamos ver aqui o exemplo. Repara nesse resultado aqui, a média de retorno está em 1% e o VAR em menos 1. Lembra que você tem 95% de certeza que o resultado vai estar entre este e este resultado.
Analisando os resultados aqui, repara que quase sempre esse fundo está acima do 3%. Ah, mas ele está ganhando, mas não está cumprindo a VaR. Se ele está melhor do lado de cá, tendo muitos resultados do lado de cá, ele também aumentou o risco do lado de cá. Isso é sempre um sino. Se o resultado daqui foi deslocado para cá, para 4, 5, 6, o pior resultado também foi deslocado para cá. Ele está ganhando mais do que o previsto porque as aplicações deles estão dando certo. Se derem errado, ele também pode perder mais do que o previsto. Esse gestor não está cumprindo a VaR. O backtest dos resultados aqui mostrou que ele não está cumprindo a VaR. Ele tem que ter 95% dos resultados entre -1 e 3. Aqui nesse exemplo ele não tem 95% dos resultados entre -1 e 3, ou seja, ele não está cumprindo a VaR.